Permitam-me, por começar, por saudar o nosso orador convidado, Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, que encerra este ano o seu ciclo de 3 mandatos. Um autarca que mostrou que é possível fazer diferente e fazer bem. Há um Porto antes e um Porto depois de Rui Moreira. Um Porto com voz, um Porto com asas, um Porto com alma, um Porto com mundo. Rui Moreira, pelo contexto em que se apresentou e se construiu como autarca, ofereceu uma nova visão e dimensão à gestão autárquica, próxima e participada, profundamente enraizada na identidade e nos valores do seu Porto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria dedicar as minhas palavras ao Gonçalo. É assim que nós nos tratamos por tu. Nós conhecemos quando o Gonçalo iniciou funções como Presidente de Câmara e queria salientar a excelência do seu envolvimento naquilo que tem sido o movimento autárquico em Portugal, porque, independentemente da sua filiação partidária, eu não sou filiado em nenhum partido, nem nunca fui, mas é uma voz sempre muito independente, muito empenhada naquilo que são as competências dos municípios. É um pouco sobre isso que eu seguramente irei falar, acho que esse é um dos temas importantes para nós abordarmos. Nós somos o que somos. Eu gosto imenso de Portugal e devo dizer que sou um grande otimista. Portanto, se estão à espera de um discurso pessimista como aqueles que temos ouvido nos últimos dias, desenganem-se, podem ir almoçar, eu não vou fazer nenhum discurso pessimista. Vou mesmo fazer um discurso otimista. Eu acho que nós, nos últimos 50 anos, mudamos imenso. Eu lembro-me que era um Portugal de há 50 anos atrás, em que as pessoas não sabiam ler nem escrever, em que as oportunidades eram poucas, em que eu andava num liceu público, é verdade, mas as pessoas que podiam aceder àqueles liceus eram apenas alguns, os eleitos. Havia muitas pessoas que não tinham acesso a nada. Nós tínhamos uma taxa de mortalidade infantil vergonhosa, uma das piores do mundo, hoje é das mais baixas do mundo, e as pessoas morriam cedo e morriam tristes. E, portanto, nós éramos um país, de facto, com um fado muito difícil. E eu acho que nós conseguimos mudar o país mudou. Onde é que nos devemos posicionar como país para sair daquilo a que alguém chama sair da cepa torta? Eu gostaria muito que os meus filhos tivessem salários diferentes e que para terem salários melhores não tenham que emigrar e ir para o estrangeiro. Gostaria imenso disso. Eu gostaria imenso que a escola pública que nós todos pagamos não esteja a ser uma escola que hoje fica apenas para aqueles que não têm possibilidades de pôr os filhos na escola privada. Eu gostava imenso disso. Eu gostava imenso que não fosse necessário que todos os dias 300 portuguesas e portugueses tenham que fazer um seguro de saúde porque acham que de alguma maneira têm que estar preservados da possibilidade do Serviço Nacional de Saúde não lhes valer. Eu gostaria de encontrar uma forma de resolver isso. E gostaria também que o crescimento da nossa economia permitisse que nós, apesar de tudo, tivéssemos melhores condições de vida, tivéssemos salários mais decentes, tivéssemos uma capacidade de amealhar e não tivéssemos que ficar sempre com ansiedade, bem, será que eu quando depois chegar à reforma ainda vai haver reforma? Eu gostaria que as famílias pudessem ter mais filhos e sei muito bem qual é a situação. Em Portugal, infelizmente, quem hoje tem muitos filhos ou são os muito ricos ou são os muito pobres. A classe média não tem filhos. Nós, há 50 anos atrás, tivemos um influxo de cerca de 1 milhão de pessoas que chegaram cá. Mas essas pessoas eram pessoas que nos eram comuns. Muitos tinham cá família, eram pessoas que nós conhecíamos, que tinham os nossos hábitos e tinham os nossos costumes. Nós, nos últimos 2 anos, aumentamos a nossa população provavelmente em 15%. Provavelmente. Ou seja, estamos a falar de 1,5 milhão de pessoas. Não é possível que uma sociedade reaja a esse influxo de pessoas achando que essa é uma situação normal. Eu não estou a dizer que está mal ou está bem. Estou a dizer que não é possível que nós não sintamos que isso altera profundamente os nossos padrões de vida. E depois, claro, alguns de nós acham que isso é um perigo, porque acham que essas pessoas vêm cá e que são mais perigosas do que nós.
Há outras pessoas dentro de nós que se incomodam porque os hábitos e costumes e usos deles são diferentes dos nossos. Há outros de nós até que ficam mais incomodados porque essas pessoas não gostam dos nossos hábitos e costumes, o que ainda é mais agressivo. Há outras pessoas de nós que acham que eles nos estão a tirar oportunidades. E há outros de nós que acham ao contrário, que isso é ótimo e é excelente porque traz resultados positivos para a economia. Portanto, nesta percepção, nestes ambientes de percepção, cada um de nós faz a sua avaliação. E não vale a pena tentarem nos catalogar. Cada um de nós, isto que eu vos disse, cada um de nós se encaixa num destes pensamentos. Não vale a pena nós ocultarmos esse pensamento. E aquilo que tem sucedido, infelizmente, é que nós não fizemos uma avaliação cautelosa daquilo que está a suceder. Eu não tenho nenhum problema, nem faço nenhuma ligação entre questões de segurança e de imigração. Ela hoje, objetivamente, não existe. Eu não vejo nenhum problema na diversidade. Eu sou presidente de uma Câmara de uma cidade que é um porto, aliás chama-se Porto, é uma cidade cosmopolita onde nós sempre tivemos pessoas de todo lado. Não me incomoda particularmente isso, apenas me preocupa ter que ajustar as escolas para que os miúdos que chegam percebam e rapidamente possam comunicar com os seus colegas. Isso sim é uma área que me preocupa. E nem acho que eles me estejam a tirar o meu trabalho. Pelo contrário, até acho que tem uma vantagem para a economia. Mas há uma coisa que eu sei. Eu sei que o grande problema dos portugueses e das gerações mais novas, qual é hoje? É sentirem que o seu salário não é adequado àquilo que desempenham, principalmente em confronto com outros países. O que acontece é que nós estamos a ter um influxo de pessoas que vêm desempenhar tarefas aqui e que estão disponíveis para trabalhar, para fazer coisas que nós não queremos fazer e por um valor muito menor do que aquele que nós queremos fazer. Ao fazer isto, queiramos ou não queiramos, quer a esquerda aceite isto, quer não aceite, quer os grandes... Porque aqui há um conjunto. Há uma esquerda que recusa aquilo que eu vou dizer e depois os empresários que também recusam. É curioso. Estão a ver, dos dois lados. A verdade é que quando nós tratamos e trazemos trabalhadores para dentro da nossa economia que estão disponíveis a trabalhar por um preço muito menor do que nós estamos disponíveis, há um efeito direto de dumping social. Nós estamos a virar a nossa economia para desempenhar um conjunto de atividades utilizando um recurso que é a força de trabalho de pessoas que cá chegam e que estão disponíveis a trabalhar com menos condições, que estão disponíveis a viver com 8 pessoas num apartamento. E essa matéria é matéria que, objetivamente, leva a que, neste momento, haja uma inquietação. E esta inquietação é a inquietação que nós sentimos nas cidades, que sentimos principalmente nas fábricas, onde vemos que, objetivamente, os direitos de trabalho vão sendo prejudicados exatamente porque surgiu quase como se fosse uma concorrência desleal. E quando eu digo concorrência desleal, não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com os que cá vêm, porque para eles, isto apesar de tudo, não sendo o paraíso, é uma possibilidade de poderem mandar para casa remessas. Este problema é um problema que nós não podemos evitar de reconhecer. Eu insisto sempre, a questão mais importante nas cidades, e eu disse isto em 2013 e ganhei as eleições a dizer eu quero investir na cultura, numa altura em que havia imenso desemprego no Porto, em que a situação era uma situação desesperada para muitas famílias, é pela cultura. A grande possibilidade que nós temos de acolhimento de pessoas é através da cultura. E porquê? Porque é a cultura que nos dá a nós a abertura de espírito e que faz com que essas pessoas se integrem plenamente nas nossas sociedades. Portanto, meu caro Gonçalo, ainda bem que Leiria está a apostar na cultura. É mesmo fundamental, porque é através da cultura, da expansão da cultura, que nós conseguimos agregar as pessoas. Ela tem esse efeito agregador, tem o efeito de, se quiserem, para quem gosta de costura, a minha avó costumava cerzir as minhas calças, nós éramos 8 netos. Nós temos que cerzir a sociedade e cerzir a sociedade faz-se através do investimento na cultura. Na cultura mais variada. Não estamos a falar em que não tem que ser uma cultura fechada, não tem que ser apenas a nossa cultura tradicional, por muito respeito que eu tenha pela nossa cultura tradicional. Nós temos de ser capazes, todos nós, de desenvolver níveis culturais diferentes que permitam exatamente a agregação de todos estes fatores. Provavelmente acham, mesmo as pessoas mais informadas, e as pessoas que aqui estão são na sua generalidade pessoas informadas, acham
que ali o Gonçalo tem muito mais competências do que ele tem. Querem ver um exemplo? Querem que eu vos dê um exemplo? Questões de segurança. Nós, em princípio, os municípios, não têm competência na área da proteção e segurança dos seus cidadãos. Por razões lógicas. Está na Constituição. E porque isso é o desenvolvimento do Estado moderno. Mas a verdade é que quando acontece um fenómeno de insegurança em Leiria, eu aliás ouvi o discurso com atenção, a quem é que vão bater à porta? É evidente que podem ir à polícia apresentar queixa, ou à GNR, ou à PSP, mas acham que a Câmara é responsável. No entanto, nós não temos competências nessa matéria. Mas eu poderia alargar o âmbito disto a muito. Por exemplo, houve a descentralização nas escolas e nós ficamos com um fardo pesado. Nós passamos a ter que desenvolver um conjunto de ações no sentido de garantir que as escolas estão em condições de habitabilidade. Até algumas que não estavam. Entregaram-nos aquilo, mandaram-nos um cheque e digam agora vocês arranjam, resolvam as coisas. Não vamos agora discutir se o cheque é suficiente ou insuficiente. Para cidades como Leiria, certamente, o cheque que veio não chegou para a reparação das escolas, tenho a certeza absoluta. Mas vocês provavelmente têm um Executivo Municipal e julgo que todas as forças políticas até estarão reunidas nisso e assim, mas pelo menos temos a oportunidade de ter boas escolas. Portanto, é um investimento que nós, mesmo assim, vale a pena fazer. É verdade. No entanto, quando se verifica que há problemas nas escolas, e há problemas hoje nas escolas objetivas que todos nós conhecemos e depois podemos analisar, onde é que vão bater à porta? Vão bater à porta do Vereador da Educação, ou do Presidente da Câmara, ou vão à Assembleia Municipal protestar. E porquê? Porque acham que essas competências são nossas. No entanto, vejam, uma questão tão simples como a colocação de professores, nós não temos competência nenhuma. Ora, se nós temos um problema em Portugal com a colocação de professores, que é feita de uma forma centralizada e manda professores que são de Leiria e gostavam daqui dar aulas em Leiria e são capazes de os mandar para Bragança e o professor de Bragança vem para aqui dar aulas porque alguém no Ministério monta esta estrutura, não acham que nós éramos capazes de organizar isto melhor e então sim podemos corresponder? Portanto, o Estado, aquilo que fez foi tratar-nos a nós como capatazes, mas não verdadeiramente como decisores. Uma outra questão já agora é a forma de remuneração dos quadros da administração, principalmente os que dependem do município. Eu percebo que nós não podemos ter um modelo, dificilmente podemos ter um modelo em que cada município tenha a sua tabela salarial, independentemente da boa vida ou má vida das finanças do município. Mas eu não consigo entender porque é que nós não podemos ter a capacidade de premiar o mérito. Premiar o mérito é aquilo que falta em Portugal. E nós temos que fazer isto objetivamente na administração pública. Mesmo, como digo, que os salários sejam definidos pelo Ministério das Finanças, com negociações com os sindicatos às quais nós somos alheios, tem que haver uma possibilidade qualquer de atribuir e valorizar o mérito. Nós não conseguimos valorizar o mérito. Nós temos que ser capazes de atrair investimento e nós não podemos... Eu sei que a palavra é quase proibida, não podemos deixar de ser facilitadores daquilo que é bom. Uma Câmara, se surgir aqui um investidor, o Presidente da Câmara e o vereador competente e os serviços municipais têm que se empenhar a bem de Leiria de garantir que esse investimento não foge para outro município qualquer ou outro país. Nós precisamos para isso de ter competências, precisamos de ter eficácia e precisamos de ter recursos. Nós temos, apesar de tudo, um país relativamente bem organizado sobre o ponto de vista de não precisarmos, para já, de gastar em segurança o que outros países seguram. É uma poupança. Nós temos, portanto, um conjunto de valências que temos que ser capazes de aproveitar. E, portanto, a palavra que eu vos deixo é uma palavra de entusiasmo e de otimismo. Precisamos de pensar o que é que cada um de nós pode fazer melhor. Que cultura diferente podemos ter? Porque é que não temos uma cultura de mérito? Porque é que os miúdos na escola neste momento não têm um aproveitamento adequado? Porque é que a questão na saúde não está a correr tão bem? Estes problemas devemos resolver e somos nós que teremos que os resolver. Mas nada disto pode ser resolvido sem criação de riqueza. E a criação de riqueza implica o quê? Que o Estado seja aquilo que nós somos, que nós temos tentado ser, facilitadores. E se cada um de nós for também facilitador, ao fim e ao cabo haverá mais riqueza, e se houver mais riqueza, há seguramente mais dinheiro para investir exatamente naquilo que são as necessidades imperiosas do país, que é ter um sistema de saúde
que seja capaz de responder aos novos desafios, que tenha uma escola em que as pessoas continuem a acreditar e não tenham que pagar a escola nos seus impostos para depois ter que pagar uma escola privada. É isso, afinal, que nós precisamos.